Olá, boa noite. Me chamo Vanderleia, sou aluna do curso de Pedagogia. Iniciarei entrevista com a coordenadora escolar, o qual seu nome não pode ser divulgado, né? E sua identidade também vai ser mantida em sigilo. E iniciaremos essa entrevista com a seguinte pergunta: como fazer a gestão de uma escola sem alunos fechada por conta da pandemia? Bom, o desafio é imenso, devido às dificuldades do cotidiano que já enfrentamos pela falta de políticas públicas efetivas nas escolas do Brasil, como todos nós já sabemos disso. Fazer projetos de cunho emergencial, com o intuito de garantir o desenvolvimento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, foi um dos mecanismos usados. A colaboração de toda a equipe escolar foi fundamental. Professores empenhados e movimentando ideias junto à coordenação e gestão da escola. As atividades foram desenvolvidas de forma coesa, com aulas virtuais, atendendo também às necessidades dos alunos que não possuem nenhum subsídio para assistir às aulas. E como é isso? Disponibilizando na escola a aula em computadores, cumprindo sempre com as normas da OMS, porque torna-se muito importante que as regras sejam de fato cumpridas, que a escola também é um mediador. A minha segunda pergunta eu gostaria de saber quais são os impactos na gestão escolar no período de isolamento social. Bom, sem dúvida, o baixo rendimento dos alunos em relação à aprendizagem é o que mais nos assusta, né? E que é bem notório. Mas por que isso? E o que isso nos leva a ficar preocupados? Justamente por conta do futuro que nos aguarda. E isso nos deixa muito preocupados e tentando buscar soluções para que isso melhore. E tudo isso vem acontecendo devido ao processo que estamos atravessando. E apesar dos esforços, não podemos omitir tais dificuldades. A nossa sexta pergunta é em relação aos prejuízos, né? Os impactos causados na pandemia no âmbito escolar. E nós gostaríamos de saber quais ações que serão desenvolvidas no âmbito escolar, na gestão, né? Para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão, né, decorrente da pandemia. Creio eu que poderemos desenvolver diversas formas, né, de tentar minimizar tudo que tem acontecido. As ações que eu posso citar, né, que poderão ser movimentadas, inclui aulas de reforço, grupo de ajuda escolar, material didático que favoreça o conhecimento melhor, ampliar as condições de atendimento ao aluno para sanar as dúvidas e entre outros projetos que podem ser implantados na escola. Mas para que isso aconteça, faz-se necessário que a escola como um todo, gestão, coordenação, toda a equipe escolar, ela esteja unida, professores, porque a escola ela não tem como ela elaborar tantos projetos, né? E tentar minimizar esse impacto sozinho, não é só o professor, não é só o coordenador. A escola em conjunto, eu acredito que, juntamente também com a família, tudo isso pode ajudar nesse processo, nessa volta, né, de aula dos alunos, para que essa escola ela tenha um bom ajuste, um bom desenvolvimento e consiga ajudar os alunos de forma mais efetiva. A nossa quinta pergunta é que nós gostaríamos de saber como será a gestão escolar após a pandemia, o que vai mudar. Bom, esse período foi, digamos, um pouco dramático, né? Porque as nossas condições, é, por conta de ser uma escola pública, ela torna um pouco limitada. Mas o que poderemos fazer é dobrarmos os esforços para garantir a qualidade do ensino, entendendo que faz-se necessário elaborar projetos que viabilizem o bom desenvolvimento
buscar mecanismos que tragam resultados positivos para o aluno, para a escola, na sua totalidade. Diante dessas medidas, essas intervenções, nós gostaríamos de saber como será o planejamento para a volta às aulas dos alunos. Bom, essa questão é um pouco complexa. Isso porque o modo como vamos voltar a atender os alunos nas salas não depende apenas da gestão escolar, não depende apenas da escola. Envolve todo o movimento nacional em relação a novas normas que serão exigidas como um todo. A participação da família será fundamental, creio eu, para poder ajudar na orientação dos alunos, para que possamos atingir o objetivo de minimizar os danos causados por conta da pandemia. A terceira pergunta que nós gostaríamos de saber um pouco, né? Qual foi as medidas que a escola desenvolveu para atender os alunos nesse período de pandemia? Bom, compreendendo a relevância desse processo, os alunos têm acesso às apostilas entregues aos pais ou a responsáveis e as dúvidas sobre as atividades, elas podem ser tiradas em um grupo de WhatsApp cada respectivo ano escolar. E a escola também, ela se disponibilizou através dos professores, pedindo que os mesmos, eles fiquem nas escolas, né, até mesmo porque eles precisam cumprir um horário de trabalho. Isso são regras, né, que nós ainda temos até hoje. Os professores, eles precisam estar na escola. E os alunos também têm acesso aos professores. Se por algum acaso surgir alguma dúvida, e alunos que não têm acessibilidade virtual das atividades, eles precisarem tirar as dúvidas, o professor, ele na escola, o aluno, ele pode ter acesso a esse professor e as suas dúvidas são sanadas, né? E isso viabiliza para que ele possa tirar as suas dúvidas e ajudá-lo no desenvolvimento do conhecimento. Como coordenador escolar, qual a mensagem, qual que você deixa, né, para sua equipe, seus colaboradores que têm enfrentado a pandemia juntamente com a direção da escola? Bom, o enfrentamento da pandemia em todos os âmbitos, em todos os aspectos, ele é muito persuasivo, né? As questões de trabalho, por exemplo, não são fáceis. Muitas vezes cansativo, principalmente na elaboração das atividades como um todo, né? Na busca por ajuda, né? Em desenvolver um bom ensino, mesmo que à distância, mesmo que virtual. E eu sei que não foi fácil, né? Durante todo esse processo. E agora o que resta é pedir que Deus nos abençoe e que essa pandemia ela dê uma freada e possamos voltar ao normal, né? É o que desejamos, é o que queremos. E dar seguimento ao nosso trabalho de forma bem melhor do que o que já passamos, né? Durante esse processo, durante esse período de pandemia. E só resta gratidão, agradecer a toda a equipe, porque não foi fácil, não está sendo fácil, mas eu creio que atravessamos de forma juntos, de mão dadas, e isso é fundamental para qualquer escola. Eu acho que a colaboração de todos, isso torna mais fácil a jornada, torna mais simples, e é isso aí. Olá, meu querido educador, educadora, gestor, professor do Rio Grande do Sul, do nosso querido Sinep, Sindicato das Escolas Particulares desse estado maravilhoso. Eu sou o professor Renato Casagrande, atuo na gestão educacional há mais de 30 anos. Sou pesquisador em liderança educacional, um dos primeiros pesquisadores em liderança educacional do Brasil. E é um prazer estar aqui conversando com você hoje para falar sobre educação na crise do coronavírus, principalmente trazendo algumas questões práticas de gestão para você. Esse vídeo tem o objetivo de
apresentar alguns encaminhamentos fundamentais para os gestores e professores aplicarem em suas aulas e nas suas escolas. E eu vou dividir aqui assim de forma muito didática em 4 questões ou 4 encaminhamentos práticos que eu acho importante a gente levar em conta nesse momento. Primeiro encaminhamento prático, a primeira questão que eu acho fundamental é sobre a questão de gestão. Como fazer a gestão da sala de aula e a gestão da escola neste momento. E por incrível que pareça, aquelas funções clássicas da administração estão muito presentes, mais do que nunca presentes hoje. Planejamento, organização, direção e controle. Primeiro, nós temos que ter um plano. Seja eu professor, seja eu diretor de escola, coordenador, eu tenho que ter um plano, tanto para esse momento que vivemos a paralisação, como também no momento que vamos repor as aulas, que vamos voltar. Então, planejamento. E planejamento como no momento de total instabilidade, de imprevisibilidade? Pois é, meus amigos. É no momento que nós não temos uma legislação que nos ampare, que não temos uma experiência concreta, porque ninguém viveu isso antes, porque não temos o conhecimento adequado, mas temos que ter sim, principalmente com relação aos nossos pais e em relação aos alunos, uma noção de plano, um plano. Nós estamos seguindo isso, nós temos esse objetivo, nós temos essa estratégia. Seja na estratégia de ensino, seja estratégia de comunicação, seja estratégia financeira, nós temos que ter estratégia. Então, planejamento. Segundo, organização. O gestor tem que organizar as atividades da escola, tem que reunir as pessoas, tem que fazer essas reuniões. É preciso que as pessoas, principalmente, novamente, pai e aluno, sintam que a escola está organizada, que o gestor tem o controle da situação. Depois, direção. O que significa direção? Comunicação, motivação, envolvimento, engajamento. Isso é fundamental para a gente manter todos unidos. A união é fundamental nesse momento e aí nós precisamos de direção. Seja o professor dirigindo as suas aulas, seja o gestor dirigindo, na verdade, a unidade ou o setor que ele trabalha. E por fim, controle. E aí quero parar um pouquinho, porque é fundamental nós termos controle das atividades que estamos fazendo, da carga horária que estamos ministrando, quanto o professor está gastando para preparar essas aulas, porque tudo isso vai ter que ser prestado contas depois. Então nós, do Instituto Casa Grande, que eu sou presidente, elaboramos e fornecemos hoje gratuitamente planilhas muito simples de utilizar para o gestor controlar as atividades que estão sendo ministradas na escola, em casa, para que o professor controle as atividades dos seus alunos, ou seja, nós temos que ter controle, porque nós prestaremos contas. E quando nós voltarmos às aulas, nós vamos ter que fazer um plano de reposição e nós poderemos nos perder nesse controle. Portanto, desde já, controle, monitore, acompanhe tudo o que está acontecendo e registre. Planejamento, organização, direção e controle. Então, o primeiro conselho é você seguir os princípios básicos da gestão educacional, da gestão escolar. O segundo conselho que eu trago é com relação ao ensino remoto. Gostando ou não, aceitando ou não, querendo ou não, o ensino remoto chegou na escola. E eu acho que demorou para chegar. Porque nós, educadores, durante muitos anos resistimos, durante muito tempo, eu sou um exemplo vivo disso, eu sou um cara analógico, eu gosto do relacionamento, e muito tempo eu resisti à questão do uso de tecnologias nas minhas aulas de pós-graduação, que ainda sou professor, e de repente fomos pegos de surpresa e temos que nos virar com canal de YouTube, com aulas por plataformas, por lives, e de certa maneira todos nós estamos tendo que nos reinventar. Então, este é o momento do ensino remoto? Não é este o momento. O ensino remoto veio para ficar. Jamais vai ocupar o lugar do presencial. Jamais vai ocupar o espaço do professor. Até por sinal ao contrário. Quanto mais ensino remoto, mais nós valorizamos o professor e a escola. Mas ele tem um papel fundamental agora e vai ter depois. Agora, porque nós não estamos conseguindo trazer o aluno para dentro da escola, então nós temos que ir para casa. Então não tem nem como discutir se é importante ou não é importante, se é bom ou não é bom, ele está acontecendo e vai acontecer. Vai acontecer cada vez mais. Segundo, quando formos repor aulas, nós vamos precisar do ensino remoto mais uma vez, porque a carga horária vai ser grande e nós vamos ter que utilizar tecnologias, alunos vão estar com defasagens, então vão ter que assistir novamente um vídeo que o professor gravou, então o ensino remoto ele também será muito importante na reposição.
E depois, quando tudo isso passar, eu não tenho dúvidas que nós não vamos mais perder essa tecnologia, não vamos perder mais esse auxílio que nós temos para as aulas de recuperação, para atividades, para quando o professor não puder estar presente. Não sei qual é o momento, mas o ensino remoto ele veio para ficar, como a educação à distância entrou no ensino superior. E eu costumo dizer, na verdade, não vamos confundir educação à distância com ensino remoto, porque são questões distintas. A educação à distância ela pressupõe uma tecnologia, uma metodologia toda estudada, planejada, e o que nós estamos fazendo hoje até de forma improvisada, muito mais no ensino remoto que educação à distância. Mas o ensino remoto é o irmãozinho da educação à distância, e eu acho que a gente vai dar passos largos, avançar com passos largos rumo a uma educação à distância. Não, repito, na educação básica, não substituindo o professor, mas como uma atividade complementar muitas vezes e para resolver alguns problemas que nós temos, principalmente em situações específicas no período normal de aula. Então, essa foi a segunda dica com relação ao ensino remoto. Mas com relação ao ensino remoto, além de falar de abraçar, de a gente aceitar, nós temos que ter uma metodologia. Nós não podemos permitir que cada professor faça do seu jeitão. Nós estamos expondo a escola. Nós estamos expondo nossas fragilidades. O professor está se expondo. Então, é preciso uma curadoria. É preciso uma gestão do ensino remoto. Mas nós estamos organizando pelo Instituto Casagrande, e vamos lançar no final dessa semana já, toda uma metodologia, todos os passos para que o professor, para que o gestor possa utilizar a metodologia adequada, tudo com ferramentas gratuitas. Nós temos muitas ferramentas gratuitas, nós temos muitos recursos aí disponíveis e a gente muitas vezes não sabe onde buscar, o que buscar. Quando fazer aula, atividade síncrona e assíncrona, lembrando que síncrona é ao vivo, assíncrona é gravada, qual o melhor momento, quanto tempo de carga, qual o tempo, qual a carga horária ideal, quanto tempo o aluno demora para ler um texto, tudo isso foi pensado. Eu estudo educação à distância há mais de 15 anos. Então chega um momento que nós, na educação básica, precisamos estudar isso para a gente oferecer com a melhor e a maior qualidade possível o ensino remoto. Essa foi a segunda dica importante, o segundo encaminhamento importante para todos nós, gestores e professores, com relação ao ensino remoto. Um terceiro encaminhamento que eu acho fundamental é a questão dos pais. Como é importante nós termos vínculos com os pais, termos canais de comunicação com os pais. Eu cito uma escola, por exemplo, de uma grande amiga minha, diretora de escola, que ela já tinha, para cada turma do colégio, ela tinha um pai líder, e esse pai líder tinha os grupos de WhatsApp que nós sabemos que todos têm, mas ela, de certa maneira, tinha uma certa gestão sobre esses grupos. Cada pai líder liderava um grupo de WhatsApp daquele do 6º ano A, do 6º B, do 7º C. E ela tem um grupo de WhatsApp com todos os pais líderes desse grupo. Como isso facilitou o trabalho agora? Porque ela não consegue ter um grupo de WhatsApp com 1.000 pais, com 1.200, com 500, 400. Mas ela consegue ter com 30, com 25, com 24. E consegue aos poucos ir resolvendo os problemas, porque são muitos. Nós estamos nos expondo muito mais hoje. Esses dias uma professora ensinou um conteúdo errado para um aluno, uma situação até meia vexatória, e o pai em casa, os pais assistiram aquele vídeo e a professora estava ensinando um conteúdo errado e bombou no WhatsApp, aquela confusão toda, e vai para a escola. Então, vejam, meus amigos, nós estamos nos expondo e, portanto, este canal de comunicação com o pai, a relação com a família é fundamental. Tanto a relação afetiva, como a relação tecnológica, como a relação de comunicação mesmo. Então, o terceiro encaminhamento é como está a sua relação. Reveja a sua relação com a família, reveja os canais de comunicação, e se ainda não tem um canal claro, é hora de implantar um canal definitivo, aproveitando todas as tecnologias disponíveis para que a gente alinhe, para que a gente afine essa comunicação e afine melhor este canal que eu acho fundamental. E como quarto encaminhamento dessa conversa, eu vou trazer uma questão um pouco mais subjetiva, é a questão da gente se permitir mais. Eu acho que como professor, durante muito tempo eu relutei, eu mesmo não queria, às vezes, valorizar alguma coisa diferente que os outros faziam. E eu faço esse pensamento na época que eu estava dando, tenho esse pensamento na época que eu estava dando aula, as resistências que eu tive, por exemplo, de um coordenador assistir uma aula minha, as resistências que eu tive para gravar uma aula que já era possível gravar, e depois, como pró-reitor universitário, como diretor de colégio, eu observei essas resistências por parte dos professores que não aceitavam qualquer interferência de um gestor na sua aula.
E nós estamos vendo agora que isso não é mais possível, que nós estamos nos expondo. E por isso eu acho que essa questão de humildade, de se permitir, de se expor um pouco mais, ela é fundamental. E isso depende muito da nossa humildade, a coragem de realmente dizer, olha, isso eu não sabia, eu tenho que aprender tal coisa, eu tenho que aprender a lidar com o YouTube, eu tenho que aprender a lidar com a tecnologia, porque nós da área de humanas, a maioria dos professores, não somos tão ligados à tecnologia. Por nossa formação, pela escolha que fizemos, nós somos mais das relações pessoais. Mas somos desafiados nesse momento a abraçar essas novas tecnologias e a utilizá-las a nosso favor. Então, esse é o último encaminhamento. Abrace. Sem medo de ser feliz. E também não se culpe tanto se você errar, se você não conseguir. Nós não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, porque os barcos são diferentes, mas estamos todos na mesma tempestade, um momento difícil. E, portanto, seja mais, ao mesmo tempo que você é complacente com você, seja mais querido com você, mas seja mais desafiador com você. Às vezes parece um paradoxo, né? Eu mando ser querido, complacente, se acalme, não se cobre tanto, e ao mesmo tempo eu falo, não, mas se desafie. Eu acho que é isso, momentos que a gente pode se cobrar menos e momentos que a gente pode desafiar mais. Eu acho que esse paradoxo faz parte da minha vida. Eu tô aqui no meu escritório, tô aqui na minha casa, tem momentos que eu não tô legal, tem momentos que eu não tô muito bem, tem momentos que eu tô achando que isso não vai terminar nunca, eu não quero pirar. E tem momentos que eu estou extremamente produtivo, que eu estou animado e que eu estou aproveitando tudo que está aí disponível para fazer algo diferente que eu nunca fiz. Como, por exemplo, bater um papo com você por essa forma. Eu sempre sonhei em estar presente contigo, te abraçando, te olhando cara a cara. E nesse momento estou aqui, ó, fazendo esse vídeo, distante, sozinho, aqui assim, ó, e sem lá saber quando você vai estar assistindo. Mas o importante é isso. Eu estou me desafiando. Tá? E eu estou convidando você também a se desafiar. Eu acho que a gente pode sair maior nessa crise. Várias sequelas estarão na aprendizagem dos alunos, nas questões emocionais, nas nossas questões emocionais, dos alunos, dos pais, nas pessoas que podemos perder, mas também podemos sair maiores em alguns aspectos. Eu acho que no aspecto da aprendizagem, nesse aspecto de crescimento, a gente pode sair maior. E esse é o convite que eu faço e talvez até um desafio que eu te deixe, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Meu Instagram é Renato Casagrande Oficial, @Renato Casagrande Oficial. E você, essas planilhas que eu falei para você, esse material todo, essa metodologia, nós temos um site que é o institutocasagrande.com. Lá você encontra tudo isso e mais uma coisa, nós temos um curso totalmente gratuito para liderança educacional, para líderes educacionais. É só você acessar institutocasagrande.com, você pode fazer lá a sua inscrição gratuita e depois você vai fazer uma autoavaliação dos papéis os papéis que são predominantes na liderança. Sai um gráfico para cada um que participar com a gente, totalmente gratuito, faça com a gente. E muito obrigado ao Cinep, muito obrigado a todos vocês que estão comigo aqui assim, e a gente vai sair dessa com certeza, muito mais fortes, inclusive em alguns aspectos, como eu falei. Um beijão e até a próxima.
Diante de tudo que nós podemos, né, ver na entrevista à coordenadora, o qual ela contou a sua experiência na escola, com seus alunos, também entrevistei outros professores, né? Também conversei com alguns diretores de algumas escolas e eles puderam também expressar assim como foi difícil, né, o período da pandemia, como foi difícil elaborar projetos, né, intervenções que realmente fossem eficazes, porque seria algo que não fosse ficar só no papel. Eu também tive a oportunidade de participar de algumas reuniões onde eu percebi como os professores, né, diretores estavam apreensivos, né, como eles iriam mudar tudo tão rápido para algo que não fosse perdido, porque não adianta só ter um projeto de intervenção escolar, não adiantava só fazer algo teórico, mas teria que ser algo eficaz. E essa é a maior preocupação, né, dos professores, das escolas, da coordenação, da direção, dos pais, dos mestres. Então, a escola, como um todo, ela sofreu muito, né, nesse período e sofre nesse período de pandemia. No primeiro ano, nós tivemos, né, aquele silêncio onde os professores não tinham contato com os alunos, né, os alunos não podiam se expressar, os professores não conseguiam tirar dúvidas. Foi um período assim de muitos testes, algo muito teórico, né? A escola qual eu visitei e onde eu fiz essa entrevista, eu percebi a preocupação, né, desses coordenadores para que realmente eles tivessem um plano que pudesse, né, ser implantado na escola. E plano esse jamais utilizado, porque a escola, né, a equipe que estava naquela escola nunca havia enfrentado nada parecido com a pandemia. Né? E foi aí que eles tiveram que usar todos os recursos que eles podiam ter, todas as ferramentas, toda a tecnologia que eles tinham em mãos. Com o relato dessa equipe, eles iniciaram, né, algumas reuniões onde eles puderam ouvir os pais puderam falar sobre suas aflições, sobre suas dificuldades, sobre suas expectativas, né, os pais também trouxeram, né, o que eles conversaram com os alunos em casa, ouviram a comunidade e então foi iniciado as aulas um tanto remoto, né, foram feitas apostilas, o qual mandava para casa, os alunos respondiam e devolviam essas apostilas para a escola, onde era corrigido, né? Existia um livro no qual eles anotavam todas as avaliações, todas as atividades, as evoluções dos alunos, né? As limitações. Foi um trabalho bem mais difícil do que a sala de aula, apesar que a coordenação e a direção achava, por um momento pudesse achar que a sala de aula era cansativo, né? Mas esse processo de documentar tudo, anotar tudo, digitalizar tudo, preparar essas atividades para envio de casa, ter esse retorno das atividades, analisar como foi o empenho dos alunos, também não foi uma tarefa fácil, muito pelo contrário, foi uma tarefa muito árdua, né? Mas que eles puderam ver sim um resultado, né? Esses foram os primeiros meses. Né? Depois de alguns meses, a escola começou a receber alguns alunos, né? De forma totalmente controlada, organizada, com todo cuidado, né? Pensando na saúde das crianças, também nas pessoas que estavam em casa, que recebiam essas crianças quando elas voltavam para casa. Essa entrevista, né, foi assim algo muito enriquecedor, tanto para mim como um aluno, tanto para as pessoas ao qual eu vou deixar disponível esse vídeo, né, para que todos nós tenhamos, né, no futuro uma experiência muito boa para contar. E após, né, a abertura das escolas, receberam os primeiros alunos. Então, as escolas começaram a receber os alunos, né, aquela alegria, né, a realização da direção em realmente poder, né, colocar em prática tudo que havia parado devido à pandemia. Por mais que os professores tentaram enviando atividades para casa, em aulas motoras, né, tudo isso, nada substitui de fato a sala de aula, né? E eles puderam perceber isso na pandemia, como a sala de aula é importante, não só pelo ensino educacional, né?
mas também pela questão da saúde mental, psicológica, pela saúde alimentar também, porque assim muitas crianças iam para a escola pela comida, né, para ter uma alimentação, né, muitas crianças não tinham com quem desabafar e a escola é esse local, né, que a criança desabafa, que a criança tem contato, que a criança divide suas emoções, sua tristeza, suas percepções, que ela evolui, né, e a educação é isso, né, como um todo. Nessa entrevista, nessas pesquisas que eu fiz, eu também pude ouvir as pessoas da secretaria, onde elas relataram também essa saudade, né, do contato com a escola, com os colegas de trabalho, mesmo havendo um revezamento, um dia em um, outro em uma escala, querendo ou não, não era a mesma coisa, né? Tinha todo o cuidado, tem ainda esse cuidado com álcool gel, com máscara e os desafios, né, que todo profissional da área da educação enfrenta e está enfrentando nesse período de pandemia. Em conversa, né, com a direção escolar, eu também pude perceber como todos eles estão super aflitos, né, para que tenham uma certeza de retomar ao normal, de retomar a sua rotina, né? Não foi só desafiador apenas para os alunos, como os gestores como um todo, né? Liderar em meio a tanto estresse, em meio a tantas dificuldades, né? A pandemia levou muitos familiares, a pandemia infelizmente atingiu muitas famílias, muitos alunos, muitos líderes, né, da gestão escolar. Então, além dos problemas, né, que já eram impostos nessa área, a gestão escolar teve que lidar também com isso, né, teve que utilizar de outras ferramentas, né, para conseguir passar para a sua equipe de trabalho, liderar de uma forma assim mais humanizada. Se já era, agora bem mais. Eu achei isso assim muito bacana perceber que toda a coordenação, né, toda a direção estão empenhados em de fato vencer a pandemia, né, em todos os sentidos, né, para que todos saiam melhores, para que todos se sintam, né, abraçados, para que todos se sintam bem mesmo diante tanta coisa ruim. Nada é mais importante para os alunos do que o âmbito escolar, né? Estar junto dos seus colegas, dos seus professores, dividir experiência. Enquanto eu tive, né, nesse período, conversando com os professores, com os coordenadores, eu pude perceber a importância, né? Como nós devemos valorizar a escola, como nós devemos valorizar o professor, o coordenador, a gestão. Ser um diretor, um coordenador, né, fazer parte da gestão escolar no período de pandemia requer muito mais do profissional, né, tanto na parte fiscal como na parte burocrática, né, isso é uma outra parte também que enquanto eu estive com eles, eu pude perceber isso, né? São muitos relatórios, muitas anotações, muitas análises que devem ser feitas, né? O desempenho da escola, para que o desempenho escolar não regrida, né? É claro que com a pandemia não pôde ser mantido 100%, mas pelo menos que houvesse um padrão mantido, um padrão, né? E os diretores, eles se esforçam muito para isso. A comunidade também tem seu papel nessa parte, né, fundamental, na compreensão, de entender que muitas coisas mudaram. É uma experiência assim, muito gratificante, porque é uma bagagem que você vai carregar. Os profissionais que vivem a pandemia estão preparados para inúmeras situações que outros profissionais não tiveram, né? Nós observando o lado positivo, né, da pandemia, porque eu acredito muito que nós devemos tanto ver o lado positivo quanto o lado negativo das coisas. E nós podemos ver o lado positivo, né, da pandemia, é isso. É experiência, é uma bagagem, assim, que as pessoas vão levar, de ter que se moldar, de mudar para diversas situações. A pandemia trouxe isso, né? Trouxe essa. Foi despertado, né?
essa flexibilidade, né, essa facilidade, essa busca da facilidade, né, de moldar, de mudar, de implantar coisas novas. Um tema muito importante também que foi abordado durante a entrevista, que foi a evasão escolar, né, que é imprescindível nós tratarmos disso, lidarmos disso, não perder os alunos diante da pandemia. Nós sabemos que com a pandemia é, é impossível, né, que não percamos alunos, né, que eles não se afastem da escola por inúmeras dificuldades, né, tanto financeira. Muitos pais perderam seu emprego, então também não tem mais condições de manter um aluno na escola. Nós falamos assim, uma realidade muito cruel de muitas famílias, né, não ter o básico para sobreviver, não ter condições de manter uma criança com a vestimenta, com uma alimentação, com um caderno, com um lápis. Então isso ficou mais difícil ainda. E alguns pais realmente acreditam que é uma perca de tempo levar o aluno levar o aluno à escola nesse período, né, de retomar as aulas, que é algo muito experimental, que às vezes um aluno vai na manhã, outro vai na tarde, é só 2 horas, é só 1 hora. Então alguns pais realmente não entendem que isso é necessário para o aluno e ele deixa o aluno em casa, ou o aluno se afasta porque não tem ali o professor todos os dias para falar: não, você consegue, vamos lá, eu vou te ajudar. Não tem aquela empolgação de se encontrar com os colegas, né, que isso também é imprescindível para o aluno. Então um dos temas assim muito interessantes qual foi discutido na diretoria foi sobre evasão escolar, né, que nós precisamos dar um enfoque especial, uma atenção especial para isso.
E depois de conhecermos, né, todas essas dificuldades enfrentadas, né, pela direção escolar no período de pandemia, eu vou deixar aqui um vídeo, né, para os meus colegas, né, para que eles assistam. São algumas dicas em relação à retomada das aulas, né. Eu percebo que já está mais próximo, já estamos caminhando, né, apesar que nós não temos nenhuma certeza, uma hora ou outra aparece uma variante, mas eu acredito que nós vamos nos adaptar, nós vamos vencer todas as dificuldades, a escola juntamente com a comunidade, juntamente com a família, nós vamos enfrentar essas barreiras, todas essas barreiras impostas, né? E assim, para quebrar um pouco esse clima, né, de algo tão sério, de debates, de questões tão difíceis, eu vou colocar um vídeo, né, para que nós assistimos juntos. E ao final, né, desse vídeo também vou colocar uma música muito bacana, né? Sempre que eu vou em alguma reunião escolar, os gestores sempre colocam alguma música para descontrair, para que a gente venha refletir, né? E acreditar que tudo pode dar certo a partir do nosso esforço, das nossas tentativas. Atenção, pais, professores, diretores, gestores educacionais, auxiliares e funcionários. Na retomada das aulas, alguns cuidados essenciais são recomendados pela Organização Mundial da Saúde e você já conhece, como, por exemplo, usar máscara o tempo todo que permanecer na escola, manter uma distância segura de 2 metros das outras pessoas e lavar as mãos com água e sabão com frequência. Bom, tudo isso nós já sabemos, mas existe outra medida de prevenção: a ventilação natural nas salas de aula. Mas por que ela é tão importante na escola? A ventilação natural é aquela que deixa o ar de fora entrar e limpar o ar que fica parado dentro dos ambientes. A ventilação cruzada é a que melhor faz esse trabalho. O vento entra pela janela de um lado da sala e carrega as partículas de vírus e outros micro-organismos que saem pelas janelas do outro lado, deixando o ar renovado e limpo. Segundo um estudo feito pelo Instituto de Tecnologia de Kyoto, no Japão, em locais fechados, sem ventilação, o vírus permanece por mais tempo no ar, e em locais com ventilação, esses vírus se espalham e saem da sala mais rápido. Mas então, como fazer para ter movimento de ar constante na sala? Ao chegar na escola, não se esqueçam dos 3 As: abrir as janelas, abrir as portas e ainda não se esqueça de evitar aglomerações. Algumas dicas também são importantes. Mesmo com chuva, manter portas e janelas sempre abertas e por isso levar roupas de frio. Manter as salas de aula sempre abertas. Evitar o uso de ar-condicionado e ventiladores e ao final do período deixar as janelas abertas para uma completa troca de ar. Aulas exteriores são muito bem-vindas, para que a sala possa ter seu ar trocado sem pessoas dentro. O respeito a todas as regras preserva a sua saúde, a do seu amigo e a das famílias. Vamos juntos?
Estamos passando por dias bem confusos. A pandemia, a quarentena, tudo isso traz uma mistura de sentimento muito grande. Para quem é estudante, a saudade deve estar apertando. Saudade das aulas presenciais, dos professores, dos amigos e, claro, do campus da Unifor. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção e que eu tenho achado muito bonito é que a arte, o processo de produção de arte tem acontecido a todo vapor. O aluno Marcos Nazareno, por exemplo, do curso de Psicologia da Unifor, juntou sentimento e arte e escreveu um poema muito bonito chamado Saudade, que dialoga exatamente com esse momento que a gente tem vivido hoje. Eu fui convidado pela Unifor para declamar esse poema do Marcos e eu espero que todo mundo goste. Vamos lá. Saudade, de Marcos Nazareno. Estou com saudade daquela rotina, daqueles dias, daquilo que eu comia, daquele café puro lá da esquina, daquela tia. Estou com saudade da tapioca cheirosa, dos amigos, daquela prosa, saudade daquele ônibus lotado todo dia. Estou com saudade do sofrimento, da peleja, de viver apressado, das pessoas que assim contam que às 8 eu lá esteja. Estou com saudade daquelas aulas presenciais do campus da Unifor, saudade imensa dos animais. Ai, que saudade da flor de lótus, daquelas flores sacramentais, das fontes vertendo amores. Mas que saudade das cenas e seus atores, da travessia da passarela, dos bons dias acolhedores. Saudade das discussões, da aprendizagem presencial. Tenho necessidade de interações físicas, corporais. Por hoje, fazer o quê? Nosso mundo é virtual. Como é grande a saudade. Marcos Nazareno.